Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Terry Neely e a Angela Simpson. Como sempre, antes de começar, eu tenho que indicar quais são os gatilhos do vídeo de hoje, que são muitos. A gente vai falar sobre abandono, transtornos psiquiátricos, tortura, prostituição, vício, desmembramento, deficiência física. Tem bastante coisa acontecendo nesse caso, então vamos com calma. A história começa no dia 5 de agosto de 2009, em Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos. Por volta das 5 da manhã, policiais receberam uma ligação telefônica vinda de uma igreja. Havia uma lata de lixo pegando fogo no estacionamento deles. Eles queriam que um bombeiro fosse lá apagar o fogo. Um grupo de bombeiros foi até lá, o fogo foi apagado e quando eles olharam dentro da lata de lixo, eles perceberam que havia um corpo lá dentro. Detetives e uma equipe forense foram chamados. Eles puderam ter certeza de que a vítima era um homem e ele havia sido parcialmente desmembrado. As pernas dele não estavam naquela lata de lixo e alguns dentes também haviam sido arrancados. Seria bem difícil identificar aquela pessoa. A necrópsia também mostrou que ele sofreu vários ferimentos na cabeça, incluindo um prego que foi alojado no seu crânio e mais 50 perfurações e cortes diferentes no seu corpo que foram feitos durante alguns dias, pelo menos 2 dias. E a causa da sua morte foi estrangulamento, ou seja, ele foi torturado durante alguns dias. As suas impressões digitais também tinham sido queimadas, provavelmente antes até dele ser jogado na lata de lixo, mas partes de algumas delas ainda estavam visíveis, o que poderia ajudar com as investigações. Quando as notícias começaram a circular, detetives esperavam receber informações sobre homens adultos que haviam desaparecido recentemente, talvez conseguir a amostra de DNA de um parente, alguma coisa que os ajudasse a identificar esse cara, mas finalmente, depois de alguns dias trabalhando com as impressões digitais da vítima, mesmo a maioria delas estando um pouco queimadas, eles conseguiram gerar no computador as impressões digitais. Sem ter a impressão inteira dos dedos da pessoa, eles conseguiram gerar elas no computador, o que eu achei fascinante. Tecnologia, eu não sabia que isso era possível, mas eles encontraram o homem. Ele se chamava Terry Neely e tinha 46 anos de idade. Outro motivo para ter sido tão fácil encontrar as impressões digitais do Terry era porque ele vivia em uma instituição para pessoas portadoras de deficiência e ele havia desaparecido 3 dias antes do corpo ser encontrado. Ele usava cadeira de rodas e também tinha algumas dificuldades de aprendizado, então ele não era capaz de viver sozinho e por isso ele vivia naquela instituição. Então os policiais foram conversar com os responsáveis por ele, as pessoas que cuidavam dele e os amigos que ele tinha lá dentro, e todos disseram que ele era um cara legal e eles não sabiam muito sobre a vida pessoal dele ou o que ele fazia no seu tempo livre. Ele era livre para ir e vir, ele podia sair da instituição e voltar a hora que quisesse, mas eles não imaginavam que ele fizesse algo perigoso a ponto de dar motivos para alguém assassiná-lo. Terry também não tinha nenhum membro da família que vinha visitá-lo, nem nada disso. O pessoal não pôde ajudar muito. As câmeras de segurança mostravam que ele saiu de lá por volta das 8 horas da noite, no dia 2 de agosto, na sua cadeira de rodas motorizada. Mas ninguém sabe onde ele foi depois disso e, como eu disse, ele era livre para passar a noite fora se ele quisesse. Bom, algo muito importante aqui para procurar e ficar de olho era a cadeira de rodas do Terry. O assassino provavelmente escondeu ou fez alguma coisa com essa cadeira. No dia seguinte, 2 pessoas foram presas e uma delas confessou o assassinato do Terry. Edward McFarland e Angela Simpson foram presos por um assalto à mão armada e um dos vizinhos relatou que ela era amiga de um homem de cadeira de rodas que poderia ser esse cara que desapareceu. Angela, de 36 anos de idade, foi questionada sobre o Terry e confessou que ela o torturou e o matou. A Angela disse que decidiu matá-lo depois que ele contou para ela que estava trabalhando com a polícia. Ele disse para ela que era informante da polícia e que vários homens foram presos por causa dele, o que não era verdade. Ele provavelmente só estava tentando impressioná-la com isso tudo, mas ela não ficou impressionada. Ela realmente acreditou que ele era informante da polícia, mas para ela isso era uma coisa horrível e ele merecia morrer por isso.
A princípio, os detetives não sabiam se podiam confiar na Angela, né? Se ela estava mesmo falando a verdade. Então eles precisavam investigar um pouco mais. E foi aí que eles perceberam que a cadeira de rodas do Terry estava no quintal do prédio de apartamentos onde ela morava. Mas na verdade ela não morava naquele prédio. Depois de entrar no apartamento, os policiais perceberam que ninguém realmente vivia naquele apartamento. Não havia quase nenhum móvel, só algumas cadeiras. O carpete havia sido parcialmente removido e no balcão da cozinha havia uma garrafa de água sanitária. Ou seja, ou o lugar estava em reformas ou alguém foi morto lá dentro. Bom, Angela Simpson já havia sido presa outras vezes. Ela também já havia sido hospitalizada várias vezes na vida por conta dos seus transtornos mentais. Ela tinha problemas de raiva, violência, transtornos antissociais e isso desde muito nova. Aos 10 anos de idade, ela foi colocada em um hospital psiquiátrico pela primeira vez. E logo que foi liberada, ela voltou para os mesmos problemas, as mesmas pessoas, e ela simplesmente não conseguiu nunca sair desse ciclo. Com o tempo, ela ficou viciada em drogas, ela cometia roubos e outros crimes para manter o vício, e ela também se envolveu com prostituição ainda muito nova. A sua família, pelo que eu entendi, é difícil ter todos os detalhes sobre a infância dela. Eu imagino que ela não queira também dividir muito sobre a vida dela com as pessoas, mas a sua família a abandonou, eu acho, e ela manteve esse estilo de vida, sendo presa ou colocada em instituições e aí voltando a cometer os crimes no momento que era liberada. A Angela tem 4 filhos que não vivem com ela. Acredita-se que ela pode ter colocado as crianças para adoção ou simplesmente deixado com uma família que tinha como cuidar dessas crianças, porque ela mesma tinha consciência de que ela não era capaz de cuidar dessas crianças. Agora, em 2009, ela estava mais uma vez na delegacia, esperando para ser indiciada, julgada e presa. Agora que eles tinham mais evidências para comprovar que foi ela mesma quem assassinou o Terry, os policiais decidiram chamá-la para que ela fizesse a confissão oficialmente, né, e assinasse embaixo. Então, o que ela fez, né? No dia 2 de agosto, a Angela convidou o Terry para um encontro. Ela disse que tinha drogas e que faria sexo com ele. Então, ele foi até lá. Quando ele chegou, ela fechou a porta e disse que ia matá-lo. Simples assim. Ela o espancou com um cano de metal, mas com cuidado porque ela não queria que ele perdesse a consciência. Ela disse que fez de tudo para que ele não morresse, porque o seu objetivo era fazê-lo sofrer o máximo possível. Durante 3 dias ela o torturou usando várias ferramentas, até que ficou cansada na madrugada do dia 5 de agosto e o matou por estrangulamento. Ela disse que, se pudesse, teria mantido ele vivo por mais tempo, mas ela estava cansada, não queria mais ter que lidar com aquilo. Também disse que planejava desmembrá-lo, mas também se cansou do início do processo, então só desmembrou as pernas. Ela o embrulhou em sacos de lixo, pegou um carro emprestado com um amigo e levou o corpo para a igreja, onde jogou da cintura para cima dentro da lata de lixo e ateou fogo. Que eu saiba, eu não tenho certeza. Ela nunca disse onde jogou as pernas não estavam naquela lata de lixo, senão a equipe forense teria encontrado, e eu acho que não foram encontradas as pernas. Eu posso estar errada? Eu espero que eu esteja errada, eu espero que eles tenham encontrado as pernas. Mas bom, o seu amigo Edward, com quem ela foi presa durante o assalto, não tinha nada a ver com o caso. Ela disse que só precisava de dinheiro, ele precisava de dinheiro também, então os dois resolveram cometer aquele roubo juntos e foram presos. Sim, então a Angela foi presa e deveria esperar pelo seu julgamento. Ela, é claro, se declarou culpada e foi sentenciada à prisão perpétua, mais 14 anos de prisão pelo assalto à mão armada. Muitos jornalistas e repórteres ficaram impressionados com a maneira como a Angela não tinha vergonha nem medo de admitir o que tinha feito. Então, muita gente quis entrevistá-la, como vocês devem imaginar, e alguns conseguiram. Muita gente até hoje fica chocada com os vídeos da Angela, as entrevistas. Algumas pessoas dublam a voz dela no TikTok, o que é estranho. Vocês têm que parar de fazer isso. Aqui estão alguns vídeos, algumas entrevistas que ela deu. Guilt, yes. I'm overrun with remorse. You're kidding, right? You murdered this man. Yes, You tortured him. of course. So I like- took him to my house, walked him upstairs, kicked his ass, and killed him. Do you care what anybody thinks No. about Angela? He told me he was a snitch Told you. on many occasions. Do you believe him? Do you think he really was a snitch? Oops, if he wasn't. I don't know.
Okay, we're done. Are you done? Yeah. All right. Thank you, Angela. Good shit, dude. That's gonna be crazy, isn't it? That's gonna be wicked. Make it look good, please. Oh, you're gonna put this on too? Well, you know, Don't put the ending on. Eu acho que além de orgulhosa do seu crime, ela também estava feliz em dar essas entrevistas, em criar essa imagem de assassina cruel. E eu acho que ela nem percebe que ainda mais, na minha opinião pelo menos, ainda mais estranho do que simplesmente ela séria e o tempo todo concordando que o que ela fez foi certo e que era o que ela devia fazer e tal, é a maneira como ela se divertiu com aquilo. E como ela, quando terminou, ela sorriu e ela falou: ok, terminamos, oba, eu sou uma celebridade. Ela provavelmente tinha essa energia quando estava contando sobre o Terry para as pessoas. Porque ela contou pra muita gente antes de ser presa. Ela tinha uma ideia, ela tinha uma imagem que ela queria passar, ela atuou muito bem, ela se divertiu muito com essas entrevistas. Tá presa, tá aí. Esse é o caso de hoje. Como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no canal. Como sempre, se você gostaria de ajudar com a monetização, o Pix está passando aqui embaixo, ou você pode se tornar membro do canal. Muito obrigada, Elicássia Queiroz de Brito, Salgan e Ha Amanamu por serem membros do canal. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por assistir o vídeo até o fim e eu vejo vocês no próximo. Tchau!